O preço do óleo diesel sobe nesta terça-feira, 10 de maio, 8,87% nas refinarias. Isso significa um aumento até agora, neste ano, de 47% só do diesel. E olha que nós não chegamos ao final do primeiro semestre, pois estamos ainda em 10 de maio. Agora, o que acontece? O que acontece é que esses preços vão aumentando, o custo de vida cada vez chegando a uma situação limite e praticamente o debate político não se concentra nessa questão da Petrobras. Eu vi aqui nesse site Brasil Atual uma sugestão do professor e estudioso da matéria, ex-diretor inclusive da Petrobras, chamado Hildo Sauer. Ele diz que é preciso alterar o modelo para que a Petrobras consiga um retorno econômico à população. Vamos ver o que diz o professor, né? Precisamos reconstruir o conceito de soberania como ele foi criado lá atrás. Quando ele fala lá atrás, ele fala das fundações da Petrobras, né, que foi em 54, ainda no governo Getúlio Vargas, mas depois sofreu alterações e adaptações no governo Lula, onde os preços, tanto da gasolina quanto do gás de cozinha quanto do diesel, eram mais ou menos estabilizados. E ele diz, essa soberania vem do controle sobre os recursos naturais. O que ele quer dizer com isso? É preciso ter um novo projeto para a Petrobras, cujo excedente econômico seria importante para estimular o desenvolvimento e reduzir a desigualdade, investindo em programas nacionais. Abre aspas. A soberania do povo vem do controle sobre aqueles recursos essenciais, naturais, estratégicos. Por isso, o petróleo tem o seu papel na estrutura produtiva, pela capacidade de gerar excedente econômico para ser redistribuído, afirmou o engenheiro e ex-diretor da própria Petrobras, o Hildo Sauer. Na verdade, ele falava em um dos debates da série que vem sendo promovida pelo site Outras Palavras. Isso parece um pouco complicado, não é? Mas é importante ter em mente as causas reais disso, não é? Porque a população, geralmente, ela é muito manipulada em torno, não é, da publicidade, não é? Essa publicidade que é justamente disparada por aquele canhão midiático chamado a mídia protagônica ou a mídia corporativa, que só tem um lado, não é? E até esconde quando certos aumentos acontecem. Por exemplo, a Petrobras, que descobriu reservas gigantescas e explora essas reservas, segundo o professor, vem sendo desmembrada em operações obscuras e realizadas sem debate com a opinião pública, diz o texto de apresentação da série, que vai até o próximo dia 18 com mais 4 debates, às terças e quartas, sempre às 20 horas, nesse site Outras Palavras. Além disso, os dirigentes nomeados pelos governos Temer e Bolsonaro impuseram à população uma política de preços extorsiva que desgasta a estatal, não é, a empresa, a Petrobras, junto à sociedade e dificulta sua defesa. Mas os lucros astronômicos gerados em consequência não são replicados na estatal, cujos investimentos minguaram e sim transferidos para seus acionistas majoritariamente privados e internacionais. Articuladas estas ações estão levando à apropriação
por especuladores de operações e subsidiárias estratégicas. Por seu turno, a Federação Única de Petroleiros denuncia que o aumento do diesel chega a 165,6% desde 2019, porque o governo não muda a política de preços da Petrobras para não desagradar os acionistas. Essa mesma matéria do site brasilatual.com.br diz que hoje foi anunciado um novo aumento no preço do diesel nas refinarias de 8,87%, provocou indignação dos caminhoneiros. A Federação Única dos Petroleiros, FUP, afirmou que é mais uma medida com impactos cruéis sobre a inflação. Segundo o coordenador-geral da FUP, David Bacelar, a alta contribui ainda mais para a explosão dos preços da comida dos brasileiros. A inflação, que não para de subir desde meados de 2020, já corroeu 1/3 do poder de compra dos salários. Considerando-se o período a partir de 2017, e aí diz que Bolsonaro mente mais uma vez quando diz não poder mudar o PPI, política que reajusta os preços de acordo com a variação do petróleo no mercado internacional, oscilação cambial e custo de importação, diz Bacelar. A Petrobras não é forçada a utilizar o PPI, acrescenta o dirigente em alusão ao preço de paridade de importação PPI em vigor desde o governo de Michel Temer. Para ele, Bolsonaro não muda tal política para não desagradar os acionistas privados que têm no sistema de reajuste a garantia de altos lucros gerados pela estatal, cuja diretoria é nomeada pelo próprio presidente da República. De acordo com a FUP, só o governo Bolsonaro, de janeiro de 2019 até hoje, a gasolina já acumula 155,8% de aumento nas refinarias. O diesel subiu 165,6% e o gás de cozinha aumentou 119%, com o preço médio do botijão de gás de cozinha acima de R$ 120.